A tensão entre Estados Unidos e Venezuela atinge um novo patamar, com a presença de uma das mais renomadas unidades de elite americanas na região e um apelo inusitado do presidente Nicolás Maduro. A sombra de um conflito se adensa no Caribe e o mundo observa com apreensão cada movimento nesse tabuleiro geopolítico. Vamos desvendar os detalhes dessa escalada. A principal notícia que eleva a tensão entre Estados Unidos e Venezuela é a presença dos Night Stalkers perto da costa venezuelana. Este grupo de elite, famoso por sua participação em operações de alto risco, como a que resultou na morte de Osama Bin Laden, foi visto circulando com helicópteros de operações especiais nas últimas semanas. Todas as Forças Armadas americanas têm as suas unidades, de operações especiais. As SEALs se tornaram as mais famosas, que são da Marinha, e que foi um grupo de diferentes unidades que acabou conseguindo fazer a morte a morte de Bin Laden e a apreensão de tanto material que tinha lá na localidade que ele estava. Então essas unidades são realmente preparadas para essas operações mais do que arriscadas, como se diz, atrás das linhas inimigas, quando há um alvo muito importante, e que por isso indica que possivelmente tenhamos alguma operação contra ou portos ou aeroportos clandestinos, principalmente na Venezuela. De novo, num aumento da tensão dos Estados Unidos com as Forças Armadas venezuelanas, porque a quantidade de soldados que estão, principalmente ali os Marines, que estão nesses navios ali na região do Caribe, não são nem de perto suficientes para uma invasão terrestre, para uma guerra efetivamente contra a Venezuela, mas já são suficientes para esse tipo de operação. E isso é para desestabilizar mesmo não só os militares, mas até mesmo o presidente Maduro. Em um pronunciamento que chamou a atenção do mundo, o presidente Nicolás Maduro fez um apelo em inglês, no Crazy War Please, sem guerra louca, por favor. A declaração, feita em um tom que ele mesmo chamou de linguagem de Tarzan, é uma resposta direta ao aumento da presença militar americana e à intensificação dos ataques no Caribe. Venezuela quer paz. A Venezuela quer paz. Somos seus irmãos e irmãs, trabalhadores. Não há guerra. Paz sempre. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. A escalada da tensão não se limita à presença militar. O presidente Donald Trump instruiu a CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro. A gente tem acompanhado, e não é de agora, essa questão envolvendo as operações militares americanas que estão acontecendo em águas internacionais próximas ali da costa da Venezuela. O que a gente sabe com relação a isso? É um ponto 1 dessa notícia. Pelo menos 6 ataques aconteceram a embarcações suspeitas de tráfico de drogas nos últimos dias. De acordo com as informações confirmadas com múltiplas fontes, entre 27 a 32 pessoas teriam morrido durante essas ações militares americanas. A princípio, essa é a fase 1 de uma operação que já estaria caminhando para a fase 2, Bruno. E por que eu digo isso? A fase 1 foi a chegada dos militares na costa da Venezuela. São mais de 4.500 funcionários em 6 embarcações militares das 5 forças americanas. Apenas um navio teria a capacidade de destruir toda a Venezuela. Tem porta-avião, tem drone, tem aqueles aviões bombarders que são super modernos e conseguem, por exemplo, voar grandes distâncias. Foram esses mesmos aviões que voaram daqui lá para o Irã para detonar aquela bomba lá nas instalações nucleares. Vocês lembram disso? Pois então, agora estaremos entrando na fase 2, porque o jornal The Washington Post, um dos mais importantes do país, garante que o presidente Trump já deu o ok, o aval para a CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, a fazer operações em terra na Venezuela. Ou seja, nesse momento a informação é de que já há militares
trabalhando, militares por enquanto de inteligência, trabalhando naquilo que poderia ser a derrubada do governo de Nicolás Maduro, a derrubada de Nicolás Maduro da presidência, essa que ele está sem nunca ter provado que ganhou os votos. As atas, como você bem lembrou, Bruno, desapareceram, nunca mais se ouviu falar. Maduro está tentando fazer o possível e o impossível para se manter no poder, já armou a população, criou uma milícia, está reforçando militarmente as suas fronteiras. Semana passada garantiu para Trump que poderia entregar tudo para ele para se manter no poder, e aí a gente diz tudo, é literalmente o país e as suas riquezas, petróleo, terras raras, e agora vem a CIA com essa iniciativa que faz parte de um plano maior de derrubada de Nicolás Maduro lá na Venezuela. Agora, Bruno, eu tenho informações exclusivas, são informações que eu obtive com as nossas fontes da capital americana, Washington. Um funcionário do Pentágono, em uma conversa informal comigo, disse: olha, eu não dou um mês para que isso aconteça. É questão de dias para que a CIA dê o aval e os militares entrem na Venezuela. E que o mesmo poderia acontecer na Colômbia caso Gustavo Petro não entre em um acordo com Donald Trump. Ou seja, Estados Unidos com relações cada vez mais difíceis, complicadas, sensíveis com países aí da América Latina. Isso reforça a percepção de que a luta contra as drogas pode ser um pretexto para objetivos geopolíticos mais amplos, como a mudança de regime em um país com vastas reservas de petróleo e uma postura hostil aos interesses americanos. O Maduro está tentando usar essa tensão toda politicamente também. Na verdade, os dois lados. É uma crise aí fabricada. Os Estados Unidos estão cometendo atos completamente ilegais. Esses ataques militares contra essas lanchas não são militares, essas lanchas não têm a menor capacidade de criar qualquer tipo de problema para a Marinha Americana, que está lá. É completamente ilegal, tanto do ponto de vista internacional, como do ponto de vista nacional nos Estados Unidos, porque o governo, a administração, não tem uma autorização do Congresso para agir dessa forma, como o que o governo americano quer vender como uma ideia de uma guerra contra as drogas. Não existe uma guerra contra as drogas, não tem uma autorização do Congresso, e a legislação internacional não permite que uma embarcação militar afunde e mate as pessoas civis, aparentemente, nessas embarcações, como fez os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está descumprindo as suas próprias leis e as leis internacionais, mas quer mandar uma mensagem que interessa aos Estados Unidos. Primeiro, intimidar todos os países da América Latina que não concordam ideologicamente com o presidente Trump, em especial a Venezuela, mas é um recado que eles estão mandando para vários outros países também, que é o seguinte: não fiquem esperando que a legislação internacional vai defender vocês. Se a gente quiser, a gente tem força para atingir vocês. Eles querem também desestimular o tráfico de drogas nesse sentido. Tenho sérias dúvidas se isso vai acontecer, e ele quer também vender o Donald Trump e o Marco Rubio, que tem um grande interesse na América Latina, ele que vem de uma família de cubanos que se exilaram nos Estados Unidos antes, inclusive, da Revolução Comunista em Cuba. Ele tem a ideia de vender essa questão de ser um estadista forte na América Latina. Eles querem vender internamente para os seus públicos que eles têm pulso firme, que eles estão agindo contra a ditadura da Venezuela. Então, interessa politicamente para eles fabricar essa crise que não tem a menor necessidade. Só que isso também interessa ao Maduro. Desde que não exista uma tentativa real de derrubar o Maduro, interessa muito a ele mobilizar os militares, mobilizar a população, fazer chamar a população, os reservistas, para fazerem exercícios, tratar a situação como uma situação excepcional, uma situação de segurança nacional, que vai permitir que ele continue no poder e continue apertando ainda mais a ditadura que ele impôs na Venezuela. Então, um conflito que não tem a menor necessidade, mas que infelizmente mostra aí os interesses políticos tacanhas, mesquinhos, pequenos dos dois lados. A presença dos Night Stalkers, o apelo de Maduro e as ações da CIA pintam um quadro de extrema tensão no Caribe. A sombra de um conflito armado paira sobre a região, com consequências imprevisíveis para a estabilidade da América Latina e para a geopolítica global. Acompanharemos de perto os próximos capítulos dessa crise, que nos força a refletir sobre os limites da diplomacia e os riscos da escalada militar. E este foi o Radar Global de hoje.
Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.